A Luciene chegou aí já, querida Lu. Fábio Ser chegou aí, Fabinho. Haroldo Dutra chegou. Opa, e aí, Fábio Ser, querido? Cadê o nosso querido e amado Haroldo Dutra? Chegou. Opa! Ronaldo, meu amigo querido! Que alegria, meu irmão! Olha, eu tô com saudade de você, viu? Muita saudade! Que delícia esta divina oportunidade, rapaz! Ah, uma alegria minha, meu amigo. O que é isso? Viu? Que honra da minha alma, honra da minha alma poder estar aqui nessa live contigo, querido. Que coisa boa. Como é que você tá, Ronaldo? Tá tudo bem, né? Eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus tá tudo bem, graças a Deus. E você, a família aí, os filhos, a esposa? Tudo em paz, a esposa, as crianças. Estamos aqui enfrentando esse desafio, né? Mas todos nós, né, Ronaldo? Todos nós, essa experiência aí. Tem um amigo que me disse uma coisa curiosa. Ele falou assim que Papai do Céu colocou todo mundo no cantinho do pensamento. De castigo. E a gente está aqui Para pensar a vida. refletindo, né? Precisando interiorizar. Mas é um processo maravilhoso, né? Poxa, que riqueza, meu irmão. Que riqueza isso. Que riqueza poder... Opa, deixa eu ajudar aqui. Que riqueza nesse momento de resguardo de todos nós. Podermos estar juntos aqui nessa live, espalhando aqui uma mensagem positiva, falando um pouco aí do seu livro, das suas ideias. E para nós aqui, eu aqui, especialmente, para as pessoas que me seguem, o pessoal lá do Curat, todos os membros lá do Curat, da nossa casa. Que maravilha. É uma alegria muito grande. Querido. Esse trabalho de vocês é muito bonito, né? Um trabalho de alma mesmo, um trabalho que ajuda tantas pessoas. E a gente fica muito sensibilizado. É um trabalho realmente de coração e a gente, por conta, né, do decreto aí, a gente está fechado, né? Mas nós recebemos um chamado espiritual muito grande para que a gente pudesse atender os irmãos em situação de rua. E nós fazemos um sopão, né? A gente vai lá prestar uma assistência com água potável e tal. Eu vi que você postou o vídeo, você postou, que coisa mais linda. A minha esposa Priscila viu o vídeo aqui e ficou emocionada. Rapaz. Que coisa linda, que coisa linda. É uma ação assim que no momento muito necessário, porque tem muitos irmãos aí em situação de rua e como o comércio está fechado, e as pessoas não estão transitando nas ruas, então eles não têm para quem pedir, não tem nem os bares, restaurantes estão fechados. Eles estão numa situação bem difícil, assim. Então a gente tem feito ações 2 vezes por semana para dar esse suporte aí nessa hora. E tem sido muito, muito especial esse chamado aí. Verdade, que coisa linda, viu? Vocês estão muito espiritualmente amparados nesse trabalho aí. A gente agradece muito a espiritualidade por esse amparo todo. Verdade. Mas, meu irmão, olha, eu gostaria de fazer aqui, eu pessoalmente, fazer um agradecimento à sua pessoa, por tanto que você me inspirou, e eu tenho certeza que você inspira muitas outras pessoas que se colocam como trabalhadores do bem maior, né, do Cristo planetário, realmente além de ser um modelo, um exemplo a ser seguido, né, de um homem de estudo, de devoção, toda a inspiração por um trabalho de uma consciência coletiva com mais amor, com mais humanidade. Eu agradeço muito da minha história como espírita, que militei no espiritismo durante muitos anos. Hoje eu trabalho dentro da esfera de espiritualidade universalista, mas você sempre foi para mim um modelo e uma fonte de inspiração. Eu tenho muito que te agradecer por que você representa na minha história. Não, o que é isso? Com certeza. Você é um grande trabalhador da luz, um missionário realmente na Terra, assim que eu te vejo. Pelo menos para mim, na minha história, eu tenho você como uma referência muito positiva, um inspirador. Então, eu agradeço muito a você, viu, querido? Não, querido, eu fico feliz. É o seu coração generoso, né? Eu lembro muito de uma frase que está no livro Voltei,
que o Chico recebeu, né? Que o Capó, ele fala assim: olha, eu tomei o remédio me fez tão bem que eu resolvi compartilhar. Então eu me sinto essa pessoa que compartilha essas luzes, essa compreensão, porque a gente vive num mundo tão complexo, em que as pessoas estão perdendo tanto a sua espiritualidade, elas estão perdendo tanto o seu lado humano. E aí a gente se sente mesmo movido a compartilhar, né, Ronaldo? Exatamente. Eu também me coloco dessa mesma maneira. Acho que o remédio foi realmente bom. E a gente gosta de compartilhar. Compartilhar com mais medicamento da alma. Esse medicamento. Eu vejo o Brasil como um celeiro de divulgadores dessa espiritualidade, do amor, da paz. Eu me coloco como um mensageiro dessa paz, né? Eu tenho um dizer lá com a nossa turma que é assim: eis-me aqui. Que o plano maior determinar, nós estamos aqui para cumprir o propósito maior e ajudar, né, nessa transformação, nessa transição planetária que nós estamos vivendo, para que a gente possa passar ela com amorosidade, com ternura, com humanidade realmente. Isso mesmo. E falando em humanidade, olha que eu tenho aqui, gente, olha, esse livro. Deus, olha só! Do Haroldo Dutra, a Bússola e o Leme. A Bússola e o Leme. Rapaz, isso aqui é um roteiro para que a gente possa se conhecer. Eu entendo que o autoconhecimento é uma das grandes ferramentas da felicidade. Eu até acabei de fazer um vídeo aqui que eu vou postar. Pelo menos assim eu entendo. O autoconhecimento como uma grande ferramenta da felicidade humana. E o seu livro, ele é de uma riqueza que ele propõe um entendimento do funcionamento do ser humano assim, em vários aspectos, né? Pelo menos eu vejo realmente como um tratado, né? Eu gosto muito de você, possivelmente sou suspeito para falar, mas eu recomendo que as pessoas adquiram e façam uma leitura muito rica, uma leitura profunda e de uma maneira simples ao mesmo tempo, né, Haroldo? Então, você sabe como é que surgiu a ideia desse livro? Esse livro ele nasceu depois de muitas lutas, né, de muitos testemunhos da minha vida, muitas dificuldades e tudo. E eu queria falar sobre a crise, sobre a dor. Eu queria falar sobre a crise, sobre a dor. Mas falar de uma maneira diferente. Eu queria abordar sobre a dor de uma maneira diferente, sobre passar pelas crises. E aí, inspirado, né, eu entrei em contato com uma figura linda, que é a Andorinha Duarte. Nossa! A Andorinha, ela tem 100 gramas, ela pesa 100 gramas, e essa bichinha sai lá da Groenlândia, lá do Polo Norte, voa até a Antártida, no Polo Sul, e volta. Olha isso. Então ela é um pássaro que consegue experimentar 2 vezes o verão cada ano. Todo ano ela aproveita 2 vezes o verão, né? Porque ela pega o verão no Polo Sul e pega o verão no Polo Norte e foge do inverno. Ou seja, ela tem uma sabedoria muito grande, né? Muito grande, Ronaldo. E assim, nesse percurso ela viaja em média, né? Vou dar aqui uma média, 71 mil quilômetros por ano. Nossa. Então você imagina, ela atravessa a Terra, né? E ela vive 30 anos, então ela faz isso 30 vezes, Ronaldo. Nossa. 30 vezes. E aí eu fiquei olhando para essa ave e falando assim, o que ela tem para enfrentar um percurso tão desafiador? Porque ela viaja pelo alto mar, olha isso. Depois ela margeia assim, os litorais, mas tem uma parte que ela pega no alto mar. E aí eu comecei a ver a plumagem, o peso, ela tem uma questão nos olhos que ela enxerga o polo magnético. Em resumo, ela tem uma série de recursos para enfrentar a crise. Sim. Para passar pela crise.
Aí eu fiquei pensando, Ronaldo, será que nós, seres humanos, temos menos recursos do que uma andorinha? Que sacada genial, hein? Será que Deus deu menos recursos para a gente do que para uma andorinha? Claro que não. Claro que não. Então, nós temos muito mais recursos que uma andorinha. Então, o livro A Bússola e o Leme, eu escrevi no sentido de mostrar para as pessoas os potenciais que elas têm para enfrentar a crise e a dor. Tudo que elas têm nas mãos. A inteligência, o amor, a sensibilidade, a criatividade, a imaginação. Nossa, são tantos recursos, tantas características, tantos potenciais para a gente poder enfrentar o inverno. Mas aí o que eu percebi, Ronaldo? Para isso, a gente tem que entender que o inverno não dura para sempre. E é o que eu falo, então, assim, nós estamos no pleno inverno. A gente está numa crise do coronavírus. E eu estou vendo milhões e milhões de pessoas achando que isso vai durar para sempre. Não vai. Não vai. Como dizia o Chico, isso também passa, né? Isso também passa. Então, Haroldo, eu li o livro, mas algumas pessoas não tiveram oportunidade ainda. Explica para nós qual é o tema central desse livro. Você contou história, né? Mas tem algum tema que você centraliza os seus esforços? O tema central é o autoconhecimento, é o que você falou. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Eu acredito que se você tem autoconhecimento, você tem condições de encontrar o propósito da sua vida. O propósito da sua vida. Mas o propósito genuíno, o propósito, aquele que é mais profundo. Porque hoje, sabe, Ronaldo, virou assim um pouco de moda. A pessoa vai falar de propósito, aí parece que propósito meu propósito é abrir uma empresa. Meu propósito é ser um empresário. Meu propósito é ganhar tanto de dinheiro. Não, isso é consequência. Isso é veículo. Abrir uma empresa, ganhar dinheiro, é um veículo. O propósito é por que você está aqui. É por que você veio. Né? Qual que é a meta que você traçou antes de vir para cá e qual que é a meta que você vai ter que cumprir antes de voltar. Né? Então, mas como é que você vai identificar essa meta se você não se conhece? Porque o Ronaldo, você é uma pessoa única. Você tem características que são só suas. Se eu fosse viver a sua vida, seria uma tragédia, porque você é a pessoa mais equipada para viver a sua vida. Então, é isso. O tema central do livro é esse. Pô, mas olha, tem uma frase que eu dei uma folhada aqui, eu grifei no momento que eu li o livro. Eu ganhei esse livro da nossa querida amiga em comum, que é a Fátima. Nossa fada madrinha. A fada madrinha, a Fátima Amaral, uma fofa. E o livro está grifado, que no momento que eu fui lendo o livro eu grifei. E tem uma frase aqui que ela me tocou muito. Me fez muito sentido. Eu peço licença para ler esse trecho. É uma frase aí, por favor. Olha que beleza. Olha, gente, a riqueza da sabedoria dessa frase. Isso me tocou realmente profundamente. Olha, viver com propósito, e observa aqui que você coloca propósito com P maiúsculo, né? Viver com propósito é a maior expressão de gratidão que um ser humano pode atingir. Que profundo isso, meu irmão querido. Viver com propósito é a maior expressão de gratidão que um ser humano pode atingir. Mas isso é muito rico. Porque eu acredito, Ronaldo, que Deus não deu tudo o que a gente quer, tudo o que a gente queria. Ele não deu. Mas Ele nos deu tudo o que a gente precisa para atingir uma meta. E essa meta tem a ver com o nosso aprimoramento enquanto ser humano. Então, se você encontra o seu propósito, quando você encontra o seu propósito e você vive a sua vida que é única, que é singular, que é um dom,
que é um diamante. Quando você vive a sua vida, você está dizendo para Deus assim, obrigado. Porque a única coisa que Deus quer de nós... Estamos honrando a vida. Né? Estamos honrando. Estamos honrando a vida. Porque eu imagino o trabalho que é encarnar o Espírito na Terra. Nossa! Você imagina? E reunir, né, Ronaldo? Não foi só a gente nascer, foi reunir todas as pessoas que têm que se encontrar com a gente. Tem que se encontrar conosco. Imagina. E você realmente levar uma vida sem propósito é um desperdício. É um desperdício realmente que vale a pena realmente. Eu observo, viu, Haroldo, uma coisa que eu sempre falo, que a dinâmica da vida moderna, né, as ilusões, né, que a humanidade acaba nutrindo, às vezes nos distancia de coisas primordiais como a busca do propósito. E as pessoas acabam se acostumando em levar uma vida de qualquer jeito desconectada desse propósito. E às vezes desiste de encontrar o seu propósito, né? E eu acho isso muito lamentável, porque a gente sempre fala assim, eu ouço muitas pessoas falarem, fulano é perdido, não sabe o que quer. E quando a gente começa a observar, a gente observa que existe um número muito grande de pessoas que realmente ainda não conseguiram se conectar com o seu propósito, o que ele quer. E eu atribuo isso à falta de autoconhecimento. A falta de autoconhecimento, exatamente. Então, como ele não se conhece, ele não sabe o que quer, portanto, né? Então, por falta dele saber o que ele gosta, quais são os seus valores, os seus princípios. E tem uma situação, Ronaldo, talvez ainda mais perigosa, não sei, né? Não sei se é mais perigosa, mas muito perigosa, que é quando a gente copia propósito dos outros. Nossa Senhora! Nossa. E aí a gente fica querendo viver a vida de uma outra pessoa. Então eu fico copiando o propósito. E é incrível isso, porque muitas pessoas gastam a energia, muitos anos, e acabam copiando. Acaba vivendo. Se comparando. Se comparando. Aí, quando ela atinge aquela meta, ela está infeliz. Ela fala, o que eu fiz com a minha vida? Não era isso que eu queria. Então é mais ou menos assim, ela escala uma parede, escala uma montanha, quando ela chega lá no topo, ela fala assim, não era essa montanha que eu queria. Isso aqui não me traz felicidade. A gente está vendo isso demais. Demais, né? Haroldo, qual dica você daria para todos nós não cair nessa cilada que você coloca como tão perigoso e de fato né? A gente, por falta de conhecimento, começa a projetar a nossa vida, às vezes, na realidade do outro, começa só a ficar se comparando e copiando, desconectado do nosso propósito. Nossa, eu penso assim, Ronaldo, tem duas dicas, sabe? A primeira é você se conhecer e se respeitar. Então, se você é uma pessoa introvertida, respeita essa sua característica. Entende? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, fulano é tão introvertido. Pois é, mas para a missão que ele tem nessa vida, ele tem que ser introvertido. Um cirurgião é uma pessoa introvertida. Alguém que lida com número, com cálculo, é uma pessoa introvertida. Então, aí a pessoa fala, mas eu sou extrovertido. Se você é extrovertido, é porque a vida, a missão que você tem, vai necessitar que você seja extrovertido. Então é importante a gente respeitar as nossas características. Respeitar. Isso é amor. É amor. É você olhar para você com amor. Eu sou assim, desse jeito, essas são minhas características, e você aprender a se amar. Segundo, quando você está no caminho do seu propósito, as coisas acontecem. Elas fluem. Elas fluem. Quando você não está no seu caminho do propósito, tudo é difícil. Por quê? Porque você está forçando a barra.
Então, isso aqui é bonito. Eu não estou falando que a vida é fácil, não estou dizendo isso. Sim. Eu não estou dizendo que não tem que ter trabalho, que não tem que ter dedicação, mas as oportunidades fluem. Quando você está no seu caminho, as oportunidades fluem, elas chegam para você. Pessoas, circunstâncias, oportunidades. E aí, se você estiver preparado, acabou. Aí eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Quando nós estamos alinhados com este propósito, como as coisas acontecem de uma maneira assim mágica, mágica, com uma fluidez assim deliciosa de se viver. Quando nós não estamos no nosso propósito, a coisa truncada, um monte de problema, enfim, realmente você não está à vontade naquilo, né? Não está à vontade. Então, isso. Você não está à vontade. Você não é você. Você não está leve, você não está solto, você não está à vontade. Ronaldo, isso é o que eu mais vejo. Eu estou cansado de ver gente sendo aplaudida e por dentro a pessoa não está feliz. É verdade. Porque ela fez uma força para conquistar a admiração dos outros, mas ela não conquistou a própria admiração. E nesse mundo de redes sociais, onde as pessoas estimulam muito as aparências, meu Deus, fortalece essa necessidade que as pessoas têm de se comparar, de querer imitar o outro, de querer levar a vida que o outro tem, não a sua própria, né? Isso. Tem pesquisas aí que mostram que as redes sociais, para muitas pessoas, têm sido instrumentos de deprimi-las, né? De deprimir. Porque, assim, virou uma passarela, né, Ronaldo? Virou uma passarela, né? Eu falo assim, quando você encontra alguém no shopping, geralmente a pessoa está bem vestida, está maquiada, está arrumadinha, né? Então, a rede social é isso, né? Todo mundo vai ali só para dar o seu melhor, né? O lado humano, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas fragilidades, a gente não vai colocar nas redes sociais. Né? Então, é muito ingênuo a gente olhar para as redes sociais e imaginar que as pessoas são aquilo ali. Eu olho para as redes sociais e olho assim, poxa, esse é o melhor da pessoa, que legal. Ela está mostrando o melhor dela, mas eu sempre penso assim, por trás desse melhor dela, existe um ser humano, com as suas angústias, com as suas dores, com as suas experiências dolorosas. Então, não se compare. Não se compare, porque não é legal você trocar a sua cruz com ninguém. A nossa cruz, ela foi feita sob medida pra gente, viu? Deus me livre de querer levar a sua vida, né? Haroldo. Justamente porque nós somos, essa sabedoria que você transmitiu para nós aqui, né? Nós somos totalmente equipados para levar a nossa própria vida. A nossa própria vida. E no livro ele fala dos ciclos da vida, Haroldo. Eu achei aquilo genial. É legal. Eu acho aquilo tão genial, falando dos ciclos da vida. E quando eu li o livro, que eu me coloquei nos meus 42 anos, eu pude me compreender, me enxerguei plenamente ali. Se você pudesse falar para mim sobre esses ciclos, porque para mim foi um grande portal de entendimento sobre o comportamento, né? Sobre o meu momento, sobre o momento das pessoas. Eu cheguei nisso, Ronaldo, assim, com um pensamento muito singelo, sabe? Muito simples mesmo. Porque eu tenho uma convicção de que as leis de Deus, elas estão tanto na natureza quanto em nós. Porque nós também somos parte da natureza. Nós também somos parte da criação. Então, quando eu olho para a natureza, eu vejo primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Então, a nossa vida também, ela tem um ciclo ascendente
do vigor físico, da atividade externa, em que você está conquistando primeiro o seu corpo, a sua autonomia, depois uma família, um trabalho, uma posição social, uma condição econômica, um lugar no mundo. Mas depois vem um outono e inverno, que é onde você precisa conquistar a sua intimidade. Então é um período de reflexão. Ele é tão rico quanto o primeiro. Só que ele é difícil de enxergar. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados a olhar para fora. Então, quando eu peguei esses ciclos dos 7 anos, eu quis mostrar que a vida ela tem também esse ritmo das estações. E a gente sofre muito quando a gente acredita que a vida é um verão que nunca vai acabar, o que é uma eterna primavera. Não é. Não é. A gente precisa se preparar para a maturidade. A gente precisa se preparar para o segundo ciclo da vida. Não é? Porque tem esse ciclo ascendente e depois tem um ciclo que é de interiorização, né? Que é de voltar para dentro. Se a gente não se prepara para ele, a gente sofre muito. E hoje eu estou vendo assim, Ronaldo, muitas pessoas sofrendo com o envelhecimento. Sofrendo demais. Porque a nossa sociedade ela só valoriza o exterior. Né? Ela não valoriza a vida interior, ela não valoriza atividades que são típicas da pessoa que está nessa segunda fase da vida. Né? Então é importante a gente pensar isso. E essa fase ela começa a partir de qual idade? Então ela vai assim, a gente chega no platô naquela fase lá dos 42, né? Que é a crise da meia-idade. Então, onde a gente entra no platô. No platô. Então, ali você começa a perceber, você ainda está no verão, mas você começa a perceber que o verão não vai durar para sempre. E aí, chegou aos 49, o verão começa a se despedir. Então a gente começa a entrar numa fase que é muito rica, que é depois dos 49, né? Até os 50. Aí a fase do outono. Você tem mais passado do que futuro a partir daí. Não, e assim, nessa fase, o foco não deveria ser mais o exterior. Não é que o exterior não é importante, não estou dizendo isso. Mas nessa fase, a gente tem que florescer por dentro. Sim. Por dentro. Porque depois dos 49, aí você já começa, né? Aí começa uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, né? Você não tem mais aquele vigor que você tinha com 22, com 26, não é? Você já não quer mais estar fazendo aquelas coisas que você fazia quando você tinha 18, não é? Então, assim, naturalmente a vida vai conduzindo as amizades, os contatos. Se a pessoa se preparou para este momento, eu acredito que seja a melhor fase da vida, então, né? Meu Deus, olha. Mas se não se preparou, aí, meu irmão, tem problema, hein? Sofre, né? Sofre. Quer dizer, é uma parte que você fala do livro também, da importância da transcendência e mais outros dois aspectos que, se você pudesse comentar conosco. Porque o que acontece, né, Ronaldo? A humanidade se tornou uma humanidade materialista. Então, sim, o maior medo dessa humanidade é morrer. É por isso que as pessoas estão em pânico com o Covid-19. O maior medo hoje da humanidade é morrer. Porque a humanidade que nós temos hoje é uma humanidade materialista. Ela acredita que o ser humano é apenas o corpo. Apenas o corpo. Então, o corpo é lindo, o corpo é importante. Nós temos que cuidar do corpo com todo amor, com todo carinho, com toda gratidão. Ninguém tem o direito de maltratar o corpo. A pessoa que maltrata o corpo é ingrato. Ela não tem gratidão a Deus
por essa maravilha que é o corpo humano. Mas o corpo é veículo. Nós somos seres imortais. Então, essa segunda fase da vida, ela começa a nos fazer a pensar no envelhecimento e na morte, na finitude do corpo físico. O corpo físico, ele tem fim. Ele tem fim, nós precisamos pensar nisso. E hoje a gente vive uma sociedade, Ronaldo, que ela quer dizer para as pessoas que o corpo não vai morrer e que não vai sentir dor. Não existe isso. Não existe vida sem morte, não existe vida sem dor. Quer dizer, então, uma vida é uma vida que foi pautada e serviu sempre como base somente a vida material, as coisas externas, a aparência, a vaidade. Ou seja, ela não abriu um espaço dentro do seu ser para se preparar para essa fase, que é uma fase, assim, entre aspas, do desfrute da vida e também de uma despedida de uma existência para iniciar uma próxima. Claro. E também de uma riqueza espiritual, né? Porque quando você vai avançando o seu corpo, por que o corpo diminui o vigor? Porque nessa segunda etapa, que é o outono e inverno da vida, o vigor tem que ser do espírito. O vigor tem que ser do coração, da mente. A gente tem que entrar numa juventude do pensamento, numa juventude do amor. Então, esse período, depois dos 49, depois dos 50, a gente tinha que ampliar o amor, a gente tinha que ampliar a inteligência, a gente tinha que ampliar os relacionamentos. Por quê? Porque o corpo ele vai cair, ele vai decair, não é mais a hora dele. A lei da gravidade vai agir. Não tem jeito. Não é? Mas, por outro lado, tem uma força que vai fazer o espírito florescer, que vai fazer o espírito brilhar. Então, se a pessoa respeita isso, Ronaldo, o papo dela fica mais profundo, fica mais saboroso, a presença, a vibração dessa pessoa fica mais profunda, fica mais intensa. É como um vinho, né? Ele vai ficando mais saboroso, mais perfumado, né? Isso independe de dinheiro, né? Independe. Eu vejo as pessoas hoje numa ilusão material tão grande que ela se percebe em determinada fase da vida sem um recurso financeiro, ela pensa que é impossível esse florescimento da alma. Né? Esse despertar do seu ser, esse termo que você usa, o florescimento, o florescer da alma, eu acho um conceito lindo de